Hoje vamos falar sobre a história de Zaqueu, lembrando que toda palavra na Bíblia ela tem um significado, seja nome próprio de pessoas, nomes de cidades, bem como as palavras comuns, tipo rio, mar, monte, né? Todas essas palavras têm significado. Então, quando fizer a leitura da Bíblia, tem que entender o significado da palavra. Eu não posso ler assim, tipo, Moisés subiu ao monte e entender que ele subiu uma montanha. Se eu fizer dessa forma, eu perco o melhor do ensino. Porque subir o monte tem duas interpretações. Dependendo do espírito que agora eu sigo, que eu adoro. Então, para trazer, Alexandre, a vida, Deus inseriu em mim, ele soprou em mim o espírito dele, que é o espírito da vida. Então, no momento em que ele fez isso, e eu nasci, agora esse espírito ele me mantém. Então, o espírito de Deus, ele habita em mim. No momento que ele dá o espírito, agora ele está em mim. Assim como quando seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe me geraram, a semente deles está em mim e nunca vai sair de mim. O pessoal chama isso de DNA. Então, eu consigo saber quem é meu pai, minha mãe através do meu DNA e do DNA deles, né? Então, assim como o Espírito de Deus, ele está em você. No momento que ele soprou em você, ele está em você, ele faz parte de você e ele está lá. E ninguém, não tem como tirar isso, né? E ele faz, e esse Espírito prova, confirma para o universo que eu sou filho dele, porque eu tenho o DNA dele, o Espírito dele está em mim. O que acontece é que, como esse espírito gerador da vida, ele me gerou, então quer dizer, agora ele habita aqui dentro e no universo. Então este Senhor está aqui, este Senhor que se chama o Espírito de Deus está aqui. Ele está aí, e ele está em todos. Só que no universo existe um outro espírito, que é o espírito perverso, que é o espírito que veio para roubar, matar e destruir. Esse não tem poder de dar vida. Pelo contrário, o poder dele é da morte. Então o que acontece? Esse espírito, ele não soprou a vida em você, ou seja, ele não está aqui. Quem está aqui é quem me deu a vida. Porém, ele está rodeando, ele está me rodeando, porque ele quer entrar neste coração, ele quer entrar nesta casa, nesta habitação, para devastar ela. Então ele fica circulando, e enquanto ele circula, ele vai apresentando propostas, ideias, coisas desejáveis a seus olhos, ideias desejáveis, informações desejáveis, modas desejáveis, propostas, que você olha, tudo isso que está fora de você, está te cercando, está batendo na sua porta. Nesta porta do seu coração está batendo
Você vai atender esse estranho que está te circundando, cheio de ideias, propostas, coisas para te oferecer, que se chama mundo. E você vai lá até o portão e deixa ele falar. E ouve o que ele tem a dizer. E você fica em dúvida, será? E começa a se agradar daquilo. Porém, dentro de você já tem um habitante que te ama, que gerou você, que cuida de você, que está ali para te servir. E daqui a pouco esse estranho bate a porta e aquele espírito que te ama, ele não se mete na sua vida, ele deixa você livre para o seu caminhar, mas ele está ali para o momento que você precisar dele, precisar chamar ele, ele vai estar pronto para te ajudar, ele tem poder para te ajudar. Então você acaba deixando, é seduzido pelas propostas daquele estranho que te circunda, e você deixa ele entrar no teu coração e falar: entre, gostei do que você me mostrou, do que você me apresentou. E agora ele entra e você agora vai dando ouvidos ao que ele tem a dizer, e cada vez mais, e você começa a fazer as coisas que ele te apresenta, te propõe, e você abandona aquele outro que está lá dentro, que te ama. Você vira as costas para ele e começa a dar ouvidos apenas para este estranho que você deixou entrar. O Zaqueu é uma pessoa que deixou esse espírito entrar, assim como, vamos dizer, todo mundo deixou entrar aqui. Então o Zaqueu, ele deixou esse espírito entrar, e hoje ele é um exaltado, um soberbo, porque esse espírito que entrou nele é um espírito exaltado, soberbo, acaba transformando, mudando a estrutura íntima da pessoa. Ele agora busca o mal, e agora ele acha que as outras pessoas estão debaixo dele, são menores do que ele. Então o Zaqueu, pronto, deixou este estranho entrar, e a história, ela se passa em Jericó. Jericó é uma palavra que significa lua, porque naquele local, em Jericó, se adorava o deus Lua. Lua tem relação com esse estranho que você deixou entrar, porque esse estranho, ele é trevas, e Lua é trevas, é frio, não tem vida, ela não tem luz. Então está na mesma relação desse estranho. Por isso que é importante a gente identificar as palavras. Quando a gente lê Lua na Bíblia, frio, sem luz, morto. Quando você lê Sol, brilho, luz, calor, intensidade, amor. Que está relacionado daí ao outro Senhor que está dentro de você, que é aquele que gerou a vida em você, que é Deus. Então, quando você lê essas palavras, você tem que se posicionar. Eu estou por sol? Será que eu sou luz para as pessoas? Será que eu estou por lua? Será que eu sou trevas e só trago um mau testemunho? Então, Zaqueu, Jericó, estão nessas figuras. O Zaqueu, a palavra Zaqueu significa purificado, porque no final dessa história ele se arrepende. Ele se arrepende. Então, foi purificado. Ele não era puro, ele estava na figura de Jericó, que era uma cidade muito pecaminosa,
que está relacionada com esta figura desse estranho que a gente deixou entrar. Então, esse estranho que a gente deixou entrar, então a gente podia dizer: então, Alexandre, você é Jericó. Sim. Se eu deixei aquele estranho entrar e agora eu sou um pecador, uma pessoa que busca fazer o pecado e fazer o mal, estou por Jericó. Então, sou Jericó. Né? E o Zaqueu, neste momento, ele estava também na figura de Jericó. Então, Jesus atravessava a cidade de Jericó. Então, a palavra cidade também tem um significado. O que significa cidade na Bíblia? Significa parado, estático, morto, cadáver. Se você... O Moisés, quando ele traz a figura de tenda, ele na verdade está fazendo uma contra-relação com a figura cidade. Então, tenda, ele está falando para as pessoas: tragam essa tenda, seja uma tenda. O que é uma tenda? Caminhar constante. Caminhar constante. A tenda, ela não se estabelece no local e fica lá estática. Ela é um caminhar, assim como uma pessoa carrega uma barraca nas costas. Ela não tem um lugar definido. Ela segue. Ela monta a barraquinha dela, desmonta a barraquinha dela e continua seguindo. E ela traz a figura do indivíduo, porque a tenda, ela é particular. Você é uma tenda. Você é um caminhar. Você não está estático. Você só vai ficar estático na hora que você deixa esse estranho entrar, porque ele está na figura da cidade, do estático, do morto, do inerte, do cadáver. Aí, na hora que você deixa entrar ele, você agora está morto. Você está na figura do que não caminha. Porque ele não caminha. O espírito imundo, ele não caminha. Ele é morto, ele é um cadáver. Então, Jesus atravessava Jericó. Então, aquele Espírito de Deus, que é o Cristo, que Deus nos deu graciosamente, quando soprou em nós o Espírito dele, agora habita em nós, estava caminhando aqui por Jericó, por essa cidade, porque agora, no momento que eu deixei esse estranho entrar, eu estou por Jericó. Eu sou uma cidade, porque agora eu não caminho mais, eu parei. Eu só faço o mal, eu só busco o mal. Quer dizer, eu parei. No momento que a pessoa começa a buscar o amor, pronto, ela está caminhando. Na hora que ela só busca o mal, ela está na figura do cadáver, do morto. Então, Jericó, agora, Cristo caminhando aqui. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. O que significa maioral dos publicanos e rico? O que é publicano? O que é o significado de publicano socialmente? Socialmente. É o cobrador de imposto. Então, mas cobrador de imposto é só um cobrador de imposto? Só aquela pessoa que cobra imposto? Na figura social, sim. Mas na figura do espírito, não. Cobrador é aquele que sempre vem te cobrar. Vem te cobrar. Vem te cobrar, não em dinheiro, vem te cobrar resultados, vem te cobrar um posicionamento, vem te cobrar alguma situação, qualquer situação. Ó, você fez isso, você fez aquilo, você não foi lá, você não fez o que eu mandei, você... Publicano, cobrador. E a figura do cobrador está na figura desse espírito maligno, que é o estranho que a gente deixou entrar. Porque Deus a ninguém cobra. Deus está na figura do livre. E ele deixa as pessoas livres. Ele não cobra. Deus está sempre na posição apenas de confortar no momento que você estiver em dificuldade. Não de cobrar de você, condenar você, julgar você. Então o publicano está na figura de julgar, cobrar, condenar. Além de publicano, rico, que é a mesma coisa. Rico está na figura do exaltado
Porque só um exaltado vai cobrar alguém. Deus não é exaltado, por isso ele não cobra ninguém. Só um soberbo vai cobrar alguém. Só uma pessoa que se coloca acima de uma outra pessoa vai cobrar a pessoa que ela acha que ela está sobre aquela pessoa. Né? Então, rico, publicano. Quer dizer, um exaltado, uma pessoa que se acha grande coisa, se acha glorioso, sendo que a glória legítima é de Deus. Só que, o que faz essa pessoa se sentir glorioso, se sentir o poderoso, se sentir exaltado, soberbo? É esse estranho que ele deixou entrar, que agora faz todo esse trabalho e a pessoa perde a identidade e começa a agora agir conforme a identidade desse estranho que ela deixou entrar, que é maligno. Então, o Zaqueu procurava, então lá, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por causa da ser ele de pequena estatura. Quer dizer, ele não conseguia ver a Cristo. No momento que eu deixo esse estranho entrar, e agora eu só ouço ele, só busco o que ele tem a oferecer, claro que eu vou abandonar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Então eu não consigo ver a Cristo mais, porque eu só quero ver agora o estranho, porque ele tem, vamos dizer, ofertas mais interessantes do que o espírito do amor. Então eu começo a buscar das coisas do mundo. Eu não consigo mais ver a Cristo. Então o Zaqueu buscava ver quem era Cristo, mas claro, não consegue ver quem é, porque você está tão cego por causa desse estranho que entrou, que você abandona o outro e perde esta referência, esta conexão, a ponto de não conseguir mais enxergar. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Então, essa multidão que se chama mundo, que é essa variedade de propostas, de ofertas que esse estranho agora traz para você, né? Que ele ofertou agora para todos, e todos se agradam, acabam se agradando disso e seguindo vamos dizer, uma direção, né? Uma direção que esse estranho, na sua perversidade, ele conduz a uma direção, só que essa direção é uma direção para um grande precipício e a morte de todos. Então essa multidão, que significa mundo, é essa multidão de perdidos pelas propostas, pelo domínio que este estranho exerceu sobre cada indivíduo, que agora todos seguem esta proposta, este formato. As pessoas são formatadas, né? Elas perdem a identidade e agora a identidade delas se chama multidão. Ninguém mais é um indivíduo, ninguém mais pensa por si mesmo, todo mundo pensa conforme a multidão pensa. E Deus, ele condena isso, porque no momento que você agora se torna uma multidão, você perde a tua identidade, a ponto de você chegar no espelho e olhar para o espelho e falar: quem é você? Você não sabe mais quem você é, porque agora você é uma massa, você faz parte de uma... Então essa multidão, no momento que o Zaqueu ele agora está nesse formato, ele perdeu o vínculo direto com Deus, porque ele perdeu a identidade, ele não é mais o indivíduo, ele não é mais a tenda, agora ele é a cidade, agora ele é a multidão. E na multidão você perde de vista Deus. Você vai ficar sempre com a vista para o estranho, sempre olhando para o estranho que está aqui dentro, que você deixou entrar. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo,
porque por ali havia de passar. Então o Zaqueu, correndo adiante, quer dizer, o que significa adiante? Quer dizer, ele se colocou na frente de Cristo. Na frente de Cristo. Aí você pergunta assim, mas espera aí, mas, por exemplo, eu estou perdido num lugar e não sei como sair de lá. E daqui a pouco tem alguém que chega para mim e fala assim, ó, por amor a você, eu vou tirar você daqui. E eu sei o caminho para tirar você daqui. Só que tem um outro alguém que chega para você e te odeia e quer que você morra ali, na verdade. Não quer que você ache a saída. E diz, fica aqui, eu fico com você e vai dar tudo certo. E você acaba ouvindo este segundo. Então, isso significa, quer dizer, que você não ouviu aquele que realmente te ama e queria tirar você daquela situação de perdido, aquela situação de, se você ficar aqui, você vai morrer. O outro não, fica aqui, fica aqui, fica aqui, vamos ficar por aqui, eu cuido de você aqui. Não precisa sair daqui, aqui é um lugar bom. Né? E você acaba ouvindo esse segundo, virando as costas para aquele. Não escutando aquele que por amor queria tirar você de lá. Então, isso significa que quando você faz isso, você está colocando a palavra, a autoridade, a liderança do outro, do estranho, acima da autoridade de Cristo, que está aqui. Os dois estão aqui. E você nomeia agora como líder seu o estranho. Quer dizer, você coloca ele adiante e Cristo para trás. Então o Zaqueu, então, correndo adiante, quer dizer, andando na frente daquele que realmente conhece a saída, que te ama e que quer tirar você daquela situação de falta de paz, de tristeza, de angústia. Por isso que Jesus Cristo tem um texto que um dos discípulos chega para ele, mestre, e fala alguma coisa, ele fala, vai de retro, Satanás. O que ele quer dizer? Eu sou o caminho, assim, eu sou o amor, e não existe maior poder